Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do 9º versículo até o versículo 11. Diz assim: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Tá aí, vamos fazer uma oração? Pai, nós pedimos ao Senhor que Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes, nossos corações. O discernimento é espiritual e que, se o Senhor não agir, não operar essa graça em nossas vidas, nós não vamos sair daqui edificados, abençoados, transformados. Pedimos então a Tua graça, Senhor, abençoando o nosso entendimento, nos fazendo compreender a Tua vontade para nossas vidas. É o que te pedimos com perdão dos nossos pecados e em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o Novo Testamento apresenta nos Evangelhos uma situação muito interessante. Quando o Senhor Jesus passava e via de manhã cedo, ele estava voltando para a cidade e a Bíblia diz que ele teve fome. Jesus teve fome. E ele viu à beira do caminho uma figueira. E ele se aproximou daquela figueira. Vocês podem, por exemplo, conferir isso lá em Mateus capítulo 21. Tá? Ele se aproximou da figueira e a figueira estava cheia de folhas. E ele abriu aquela figueira e examinou e olhou e não encontrou nela fruto nenhum. Então, o Senhor Jesus, depois de não ter encontrado nenhum fruto e só folhas, o que ele fez? Ele disse o seguinte: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. E o versículo 20 desse capítulo 21 de Mateus diz assim: ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Essa situação, esse acontecimento é interessante porque o Senhor Jesus está ensinando algo muito importante para nós. Deus não se impressiona com a aparência de santidade. Deus conhece muito bem. Ele não se impressiona com a aparência. O Senhor olha para a nossa vida e nada pode ser oculto diante dos seus olhos. Nada pode ser escondido. Se a figueira tinha folhas, era porque naturalmente ela já devia ter frutos. É assim que é uma figueira. Se ela tem folhas é porque há fruto. E curiosamente, aquela figueira tinha muitas folhas, mas não tinha nenhum fruto. Então, o Senhor Jesus então amaldiçoou aquela figueira e ela secou, e ela nunca mais deu frutos. E o ensinamento é que aquela geração dos dias de Cristo não podia achar que estava enganando a Deus, com aparência de santidade, com aparência de piedade, quando na verdade os corações deles estavam longe de Deus. Então, o ensinamento que os discípulos ficaram impactados com aquilo, né? com aquele Senhor que é Senhor sobre a natureza e que se irou pela mentira de ter ali uma árvore que tinha folhas, mas não tinha fruto. Ele então amaldiçoou e ela secou e nunca mais deu fruto nenhum. Então, se há folha, tem que ter fruto. O que podemos aprender disso? É que se há graça de Deus, então tem que ter frutos também. Se nós dizemos que nós somos pessoas transformadas pela graça de Deus, que o Espírito Santo habita em nós, que confessamos a Jesus como Salvador, então o Senhor Jesus quer encontrar em nós uma profissão de fé verdadeira, autêntica. E como é que essa profissão de fé é demonstrada? Através dos frutos. E não adianta ninguém tentar enganar ao Senhor Jesus, porque Ele conhece muito bem os seus, diz a palavra de Deus. Ele conhece os seus, não há, diante dos olhos de Deus, confusão. Então é necessário que nós aprendamos essa lição. Nós não podemos achar que vamos enganar a Deus vivendo uma aparência de santidade, meus irmãos. O Senhor Jesus quer que frutifiquemos.
Eu estava lendo hoje à tarde um versículo que está lá em Romanos capítulo 7, versículo 4, onde o apóstolo Paulo, com outras palavras, diz o seguinte, que nós pertencemos a Cristo e o propósito disso, e o finalzinho do versículo diz assim, para que frutifiquemos para Deus. Então, pertencemos a Cristo, fomos alcançados, resgatados, transformados para frutificar para Deus. Então, Deus quer de nós, meus queridos irmãos, frutos. E é isso que nós estamos estudando na escola bíblica. Quando a gente estuda sobre santificação, nada mais do que estamos falando a respeito desses frutos que nós vamos dando ao Senhor. Ele vai nos abençoando com seu Espírito, que nos capacita, Ele nos regenerou, nos deu nova vida, nos deu um coração santificado, vontade santificada, desejo de amá-lo, servi-lo. E a santificação que é? É esse trabalhar pela graça de Deus, dando frutos para o Senhor, mudando comportamentos, mudando valores e sendo nós todos transformados pelo Espírito Santo. E esse texto que eu li para os irmãos de Filipenses é um texto muito lindo, muito rico, e ele nos ajuda a perceber 5 coisas que são essenciais para nós crescermos em santidade. 5 coisas essenciais para nós crescermos em santidade. Poderíamos falar assim também, 5 coisas, 5 princípios que são importantíssimos para nós frutificarmos mais e mais e mais para Deus. Eu tenho certeza, você, filho de Deus, um servo do Senhor, uma serva do Senhor, você quer frutificar para Deus. Tenho certeza disso. Você foi alcançado pela graça e você quer andar nas obras que Deus preparou de antemão para você. Você quer crescer em santidade e você quer frutificar cada vez mais para o Senhor. Se você é um filho de Deus, nascido do alto, esse é o seu desejo. E aí, esse texto bíblico aqui, esses poucos versículos, nos dão 5 passos, 5 princípios, princípios são melhor dizendo, que vão nos ajudar a trazer essa compreensão para a nossa vida. Vamos lá. Em primeiro lugar, o que nós devemos fazer? Nós devemos buscar o amor. Vocês prestaram atenção que o apóstolo Paulo, nesse texto, ele está fazendo uma oração. Ele está orando pelos filipenses e ele diz assim, nono versículo, diz assim, e também faço esta oração. Ok? Então ele vai orar pelos irmãos dele, pelos filipenses, para aquela igreja, tá certo? E qual é a oração? Antes de falar qual o conteúdo da oração, pensa aí, você tem orado pela sua família? Você tem orado pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pela igreja, pelo pastor? Nós temos feito reuniões de oração, né? É bem legal perceber isso, se esse tem sido o conteúdo da nossa oração, porque aqui tem uma orientação muito legal para que nós tenhamos um conteúdo bíblico de oração. Olha, a gente ora por tanta coisa, oramos pela saúde, oramos pelo emprego, oramos pela prosperidade, oramos por pessoas, muitos assuntos que são até que o Senhor quer que nós levemos a Ele. Tá? O Senhor quer, tem prazer que possamos levar todos esses assuntos ao Senhor. Mas vejam o que o apóstolo Paulo orava pela igreja. Ele diz assim, que o vosso amor aumente mais e mais. Então, que o vosso amor aumente mais e mais. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa, que também deve ser conteúdo da nossa oração pelas nossas vidas, pelas vidas daqueles que nós lideramos na família, na igreja, os nossos irmãos, que o nosso amor aumente mais e mais. Então, algo importantíssimo, um princípio importantíssimo para que nós cresçamos em santidade, possamos avançar frutificando para Deus, é que o amor, o nosso amor, o meu amor a Deus, o seu amor, que ele possa aumentar mais e mais. E diz o texto que deve aumentar em pleno conhecimento e toda percepção. Um amor, veja, esse amor, o amor verdadeiro, escute isso, o amor verdadeiro ele está relacionado à sabedoria, a um conhecimento pleno, uma percepção plena. Que coisa maravilhosa! Porque às vezes as pessoas, eu estou amando, né? Eu estou apaixonado, estou amando. Aí você, quando examina, você percebe que essa pessoa que está supostamente
amando, está teimosa, está ignorante, está apaixonada, na verdade. Mas o amor bíblico, o amor verdadeiro, traz o quê? Sabedoria. Isso está de mãos dadas. O amor bíblico, o amor que vem de Deus, se você ama mesmo, você está crescendo em sabedoria, crescendo em pleno conhecimento e percepção. Isso é fantástico. Eu separei aqui, meus irmãos, um autor, ele faz um comentário tão legal, e eu trouxe para ler para vocês, eu gostaria que vocês ouvissem. Ouçam com atenção. O amor é sempre o caminho ao conhecimento. Se amamos algo, desejamos saber cada vez mais disso. Se amamos uma pessoa, queremos saber cada vez mais dela. Se amamos a Jesus, cada dia desejamos aprender mais dele e de sua verdade. Então, o que ele está dizendo? O que a gente ama, a gente quer conhecer, a gente se envolve, a gente se compromete, a gente abraça a causa, não é assim? Ele está dizendo assim, olha, então se a gente diz que ama Jesus, então a gente também quer conhecer mais a Ele, e a gente quer conhecer mais a verdade dele. É por isso que envolve conhecimento, envolve sabedoria, porque envolve conhecer a sua verdade. E olha que continua dizendo assim, o amor é sempre sensível à mente e ao coração da pessoa amada. Se realmente amarmos a Jesus, seremos dóceis à sua vontade e aos seus desejos. Quanto mais o amemos, mais sensível se tornará a nossa consciência. Quanto mais se apartará instintivamente do mal e desejará o bem. Ou seja, quanto mais amamos a Jesus, mais vamos querer nos apartar do mal e mais vamos querer obedecê-lo, conhecê-lo, obedecê-lo, conhecer a verdade dele. O verdadeiro amor conduz a um conhecimento e a uma obediência que crescem diariamente. Que maravilha! Amor bíblico não é ignorância, não é imaturidade, não é rebeldia, não é maldade, não tem nada a ver com isso. O amor bíblico, ele gera crescimento, ele gera pessoas, se você ama Deus e ama Cristo, você quer conhecer Ele mais e mais, você quer conhecer a verdade dEle, você que está comprometido com isso, você vai dedicar seu coração, você vai obedecê-lo. Envolve isso aqui, envolve conhecimento, percepção, sabedoria, discernimento. É maravilhoso isso. Então, ora, você quer crescer em santidade? Você quer frutificar? Então, que o seu amor, pela graça de Deus, aumente mais e mais e mais e muito mais. Sabe o que isso quer dizer? Que isso é dinâmico. Isso é dinâmico. Você precisa amar mais amanhã do que ama hoje. Esse amor precisa crescer. Você não chegou ao limite. Você tem muito a crescer, nós temos muito a crescer nesse amor que é imenso, imensurável. Não é? Isso é maravilhoso, que jornada fantástica é essa de conhecer esse amor inesgotável e crescer e conhecer mais dele e conhecer mais da verdade. E isso vai, meus irmãos, queridos irmãos, vai nos fazer crescer, vai nos fazer frutificar. Quem procura esse amor, quem procura conhecer, se dedicar a ele e cresce nisso, frutifica para Deus. Frutifica, não será árvore cheia de folhas sem fruto, será árvore frutífera para a glória de Deus. Vocês podem ter absoluta certeza disso. O segundo princípio, o primeiro princípio é que você deve buscar amar. Você deve amar o amor de Deus, não é? E o segundo é que você deve buscar excelência. Ok? Você deve buscar excelência. Veja o versículo 10. O versículo 9 diz assim: e também faça esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. E o versículo 10 diz assim: então tem um propósito, né? Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Essa primeira parte aí, para aprovardes as coisas excelentes. Ora, você deve buscar o amor, amar, e você deve buscar excelência. Você deve fazer isso para que você
possa aprovar o que é excelente. Não é aprovar o que é reprovável. Não é estar abraçado com a mentira, com o engano, com desejos corruptos, com maldades. Mas é para que você aprove o que é excelente, ou seja, o que é da parte de Deus. Para que você aprove a verdade. Veja como esse amor nos faz amadurecer. Né? Veja como o amor de Deus nos faz crescer. E é uma coisa curiosa. Essa palavrinha aí, provar, é a palavrinha que eles usavam para testar um metal, uma moeda, para verificar se aquele metal era genuíno, era puro, sem mescla, sem falsificação. Em outras palavras, quando a gente busca crescer neste amor, com a graça de Deus, nós passamos a ter mais discernimento nesta vida e nós não vamos mais cair nas armadilhas do engano, da mentira. O engano e a mentira facilmente serão reprovados por nós. E aquelas coisas que são de fato excelentes, que são boas, que são dignas da nossa dedicação, do nosso amor, da nossa atenção, do nosso coração, essas coisas sim que serão aprovadas por nós. O amor bíblico, ele é cheio de discernimento. O amor bíblico, ele não é cego. Ele não é, sabe esse negócio de que o amor é cego, né? Isso é bobagem. O amor verdadeiro não é cego. O amor verdadeiro nos capacita a perceber o que é melhor para nós. E isso quer dizer que nós vamos acertar o alvo. Isso quer dizer que nós viveremos vida de obediência, vidas que glorificarão a Deus. Isso que é o verdadeiro amor. E como é que nós podemos, irmãos, perceber o que é certo e o que é errado? Como é que nós podemos fazer isso? Ora, nós podemos fazer isso pela palavra de Deus, pela verdade revelada, que ilumina o nosso caminho, que ilumina nossos pés. A palavra de Deus é a regra de fé e prática para que nós possamos, meus irmãos, saber o que é excelente. Ou seja, o que Deus reprova, vamos reprovar também. O que Deus ordena, o que Deus aprova, isso será alvo da nossa dedicação e do nosso amor. Meus irmãos, isso é muito importante. Eu não sei se você já ouviu, alguma vez na sua vida, algum tipo de chantagem em nome do amor. Não sei se isso já aconteceu com alguém, ou já ouviram isso acontecer na família ou em algum lugar. Chantagem em nome do amor. O que é isso? É mais ou menos assim: se você me ama, você vai fazer isso. E geralmente isso é coisa errada. Se você me ama, você vai deixar eu fazer isso. A chantagem, né? Olha, você me ama, então me deixa fazer isso. Me deixa fazer aquilo. Né? A chantagem em nome do amor. Só que, irmãos, o que a gente está aprendendo aqui? O amor verdadeiro faz isso? O amor verdadeiro põe as pessoas na parede para o erro? Não. Isso não é amor. Isso vem do coração humano. Isso é paixão desenfreada. Isso é loucura. O amor verdadeiro faz a gente amar a Deus e procurar viver uma vida de integridade. O amor verdadeiro não faz chantagem com ninguém. Quem faz chantagem é paixão, é coração perdido. Tá? Às vezes eu vejo, a gente faz essas pressões, né? Se você não fizer isso, né? Eu jamais te amarei, eu vou sair de casa, eu vou, sei lá, não serei mais teu marido, não vou mais ser teu filho, tua filha, tua mãe, teu amigo. A pressão, né? Aí você não me ama, porque se você me amasse, entendeu? Então, um jogo de palavras, onde na verdade o amor não está presente, o que há chantagem emocional, para que as pessoas cedam e possam seguir os caprichos do coração pecaminoso. O amor verdadeiro, pelo contrário, ele quer coisas excelentes. Ele aprova as coisas excelentes. Então nós devemos crescer neste amor, para crescer em sabedoria e para que haja aprovação do que é nobre, do que é bom, do que é louvável, daquilo que vem de Deus. O que não vem,
a gente descarta, a gente joga fora. Está dando para compreender, pessoal? Tudo bem? Tudo bem? Vamos continuar. Isso requer uma outra coisa. Essa questão do crescimento em compreensão requer de nós dedicação. Debruçar sobre a palavra de Deus, aprender, estudá-la. Não é? E isso é um problema para a nossa geração. Nossa geração, hoje, a igreja, de maneira geral, claro, de maneira geral, ela não quer estudar a palavra. Ela não quer meditar na palavra. Os cristãos não querem, os cristãos estão à procura não do culto racional, mas estão à procura do culto emocionalista. Eu falo emocionalista, não falo emocional, tá? Porque o emocional faz parte da nossa vida. Quando nós somos atingidos pela verdade, a emoção ela é tocada também. A verdade, quando ela alcança o nosso coração, ela provoca emoção, mas é uma emoção santa, correta. Toda emoção que é fruto da verdade é correta, é santa. Mas, de maneira geral, o que os crentes estão buscando é emocionalismo. Não estão procurando estudar as Escrituras, ouvir a palavra, essa palavra que nos faz crescer em discernimento e nos faz saber aprovar o que é aprovável, aprovado por Deus, melhor dizendo. Né? Então, você precisa buscar conhecer a palavra de Deus. Se você quer frutificar para o Senhor, não pode ser um ignorante da palavra, da Bíblia Sagrada. Você precisa lê-la, precisa dedicar atenção aos estudos, a igreja que promove estudos, sempre que você puder, não negligencie, participe, isso traz crescimento, compartilhe a palavra com seus irmãos, valorize as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, porque ela vai fazer você frutificar, ela vai fazer você saber o que é excelente. Sem a palavra, fica tudo confuso. O mundo lá fora, ele faz uma verdadeira inversão de valores. O mundo lá fora diz que é bom o que é ruim, e diz que é ruim o que é bom. E quem segue o mundo, quem segue o coração, quem segue as ideologias, fica perdido. Agora, se você se dedica ao seu coração à palavra, você vai crescer nesta sabedoria, vai frutificar para o Senhor, você vai, com certeza, glorificar o seu Deus, que você ama. Ok? Então, buscar o amor, buscar a excelência e os 3 pontos finais, o terceiro é buscar a integridade. Vejam, o versículo 10, no finalzinho, diz assim: e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. É muito bonito esse texto, irmãos, porque o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos aprovar as coisas excelentes e nós também devemos ter sinceridade. E aqui é uma palavra para falar de integridade. Integridade. Quando você olha para essa palavra sincero do latim, por exemplo, você vai encontrar, se você fizer uma pesquisa, você vai perceber que essa palavra ela era usada no comércio. As pessoas vendiam vasos, né? E alguns comerciantes, para esconder as falhas do vaso, as rachaduras ou algum tipo de defeito, passavam cera. E a pessoa comprava achando que estava perfeito, e quando levava para casa, com o tempo, percebia que tinha sido enganado. Então, os comerciantes, eles diziam assim, os comerciantes que eram íntegros, né? Eles diziam assim, você pode comprar o meu vaso, porque ele é sem cera, né? É um vaso sincero, sem cera. Então, no latim tem essa ideia. No texto grego tem a ideia de ser aprovado pelo sol, né? Mas é a mesma coisa. Então, quando o apóstolo Paulo diz que nós vamos crescer para sermos sinceros, ele está falando o quê? De integridade. Ele está falando de gente que realmente ama a Deus e tem demonstrado isso com vida, frutificando a Deus. Ele está falando de gente que caminha passo a passo, cada dia mais longe da hipocrisia, da falsa religião, sem temor a Deus, de pessoas que temem a Deus, que desenvolvem a salvação com temor e tremor, com reverência, procurando obedecer, procurando ouvir o amado Senhor Jesus, ou seja, procurando conhecê-lo, procurando conhecer a palavra dele, para viver para ele, sem cera, íntegro, né? Com integridade, com amor, não apenas de palavras,
não apenas bons ouvintes, mas praticantes da palavra, pessoas que amam a Deus, pessoas que procuram viver nesta vida com sinceridade, com integridade. E vejam o quarto ponto, buscar as obras boas, as boas obras. O versículo 11 diz assim, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Ó, a palavrinha fruto apareceu aí, né? Então, nós precisamos desejar isso, irmãos, e buscar isso. Muitos frutos para Deus, frutos de justiça para o nosso Deus. O que são frutos de justiça? Vida que é vivida de acordo com a vontade de Deus. A vida que é vivida de acordo com a vontade de Deus. Isso é fruto de justiça para o Senhor Jesus Cristo. Frutos de justiça para o Senhor. E o quinto ponto diz assim, buscar a glória de Deus. E o versículo final, o finalzinho do versículo 11 diz assim, versículo 11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, ou seja, somente por meio de Cristo, na dependência dele, no poder dele, e conclui dizendo assim, para a glória e louvor de Deus. Nós queremos crescer em santidade para que Deus seja glorificado. Não é o nosso nome, a nossa igreja, a denominação, é para que Deus seja glorificado, para que Ele seja exaltado, para manifestar nesse mundo o poder dEle, o que Deus faz na vida de um pecador, como o transforma, como o faz crescer, como o resgata, como o restaura. Queremos ser testemunhos dessa obra poderosa, fantástica, gloriosa do Senhor, para a glória dEle, porque esse é o fim esse é o alvo da nossa existência. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É isso que diz um dos nossos catecismos, né? Tanto o maior quanto o menor. A primeira pergunta é essa, exatamente essa, que nos diz que a finalidade da nossa vida, o alvo da nossa vida é a glória de Deus. Então, por que nós queremos frutificar? Nós queremos frutificar para Deus, para a glória dEle. Seja, esses frutos podem ser, às vezes esses frutos são sem nenhum reconhecimento dos homens, e daí? Que importa? E daí, o que importa? Se é para Deus. Às vezes esses frutos, eles estão acontecendo no anonimato, sem os aplausos, sem os elogios das pessoas. E daí? É para Deus, é para a glória dEle. E é por isso que muitos desses frutos que o Senhor se agrada é na nossa intimidade, é no nosso particular, é quando ninguém está vendo, é quando os crentes não estão perto, né? E ali, acreditem, ali é lugar perfeito para frutificar para o Senhor, tá? Porque a gente está procurando a glória de Deus, e quem procura a glória de Deus, procura a glória de Deus na multidão ou na solidão, no anonimato. Quem procura a glória de Deus, procura a glória de Deus. Então, meus irmãos, são esses princípios que eu acredito que esse texto bíblico nos ensina a respeito dessa questão de crescer em santificação, de avançar, de buscar a glória de Deus. E quais são esses princípios? Buscar o amor que está sempre relacionado ao crescimento em sabedoria. O outro princípio, buscar excelência, né? Que é para aprovar as coisas excelentes. Se você tem aprovado o que é reprovável, o que Deus condena, então isso é hora de arrependimento, é hora de abandonar isso, é hora de confiar em Deus, é hora de buscar a Ele, é hora de buscar socorro, é hora de buscar ajuda. Você não é um crente, um cristão? Então viva para a glória dEle, para de reprovar o que é aprovável e de aprovar o que é reprovável. Busque uma transformação aí, suplique a Deus, busque ajuda da igreja, das autoridades da igreja, para que você possa glorificar a Deus com coisas excelentes na sua vida. E o terceiro ponto é buscar integridade, sincera, um cristão autêntico. Perfeito? Não, nós somos perfeitos em Cristo, né? Mas temos dificuldades, temos falhas de caráter, temos muito para lutar, temos pecados para confessar, mas é necessário que nós sejamos guerreiros no combate,
Que as pessoas que vivem conosco saibam que, apesar das nossas falhas, nós amamos a Deus, estamos buscando glorificar a Ele. Que o nosso alvo é viver sem cera, de verdade. Vamos jogar fora, para muito longe, o farisaísmo, não é? Dizer que somos uma coisa que não somos, para que nós possamos ter integridade, autoridade neste mundo que não conhece a Deus, testemunhando do seu amor. Quarto lugar, buscar boas obras, trabalhar para o Senhor. E em quinto lugar, buscar boas obras para a glória do Senhor, não para a nossa, para que o nosso nome seja exaltado, para ouvir elogios dos homens, mas para Deus. E isso vai nos fazer trabalhar até no anonimato, quando nós não somos reconhecidos, quando nós não ouvimos muito obrigado, isso acontece. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, e não vos canseis de fazer o bem. Às vezes as pessoas que recebem o bem da gente nos apunhalam, nos traem. É ou não é assim? A vida não é assim? Mas mesmo assim, não desistiremos do caminho certo, porque isso é para a glória de Deus. Nós queremos servir a Deus. Nós queremos servir a Deus. Nós queremos fazer assim. Mesmo que passemos pelas provações, pela ingratidão dos homens, pela falta de reconhecimento, mas o nosso alvo é supremo, o nosso alvo é a glória de Deus. Vamos frutificar, vamos conhecer mais a Jesus, vamos viver para Ele. Meus irmãos, estou encerrando aqui o assunto santificação, que nós começamos há 3 domingos, e que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Quero dizer para os irmãos, meus irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus. Esse frutificar, meus irmãos, não vem da nossa força, vem dele. Nós temos ele que nos ampara, que nos capacita. Então, meus irmãos, nós temos tudo o que precisamos. Vamos trabalhar para o Senhor. Vamos trabalhar com alegria. Vamos fazer diferença. Comece lá na sua casa, comece no seu trabalho, na faculdade, comece fazendo o que for preciso, faça mudanças radicais. Firme os seus passos na vida congregacional, nos trabalhos da igreja, faça diferença, seja um instrumento do Senhor. Faça isso, irmão, faça para a glória de Deus. Cresça em santidade, busque isso, que isso seja um grande alvo da sua vida, o maior alvo. Você quer ser um servo do Senhor, cada dia mais dedicado, cada dia mais sincero, cada dia mais excelente. Vamos orar.